Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11. Irmãos, eu não sei exatamente o que vai acontecer nesse culto, mas eu sei que é coisa boa, coisa de Deus para a tua vida, amém? Estou meio avivado aqui, eu estou me contendo aqui, pela presença forte do Senhor aqui, amém? 2 Coríntios capítulo 11, vou ler de 1 a 3. Primeiro eu vou ler na revista atualizada, que talvez a maioria deve ter essa. Depois eu vou ler na NVI, diz assim: quisera eu mesmo suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com astúcia assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A NVI diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre a igreja do Senhor, é uma igreja santa. Nós falamos domingo passado que a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. E hoje eu quero continuar, explanando sobre a igreja. E nós aprendemos que a igreja do Senhor não é o prédio. A igreja do Senhor é eu e você, somos nós. Como nós nos reunimos aqui, também é considerado uma igreja. O governo também é considerado uma igreja, o governo da igreja. Mas especificamente, a sua vida, ela é o templo do Espírito Santo, como dizem em Coríntios. E esse texto, ele não estava como base, estava Mateus 21, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei assim impactado. Longe de mim me comparar com Paulo. Mas o Senhor conhece o meu coração. Há 5 anos e alguns dias ou meses, quando nós começamos a nossa casa, o principal objetivo foi pregar uma vida de santidade. E quem está desde o começo, nesses 5 anos, é prova disso. Eu nunca tive preocupado em, não que seja errado, a fazer eventos grandes de evangelismo, eventos grandes para chamar atenção, ou campanhas, ou dar uma ênfase maior em prosperidade, ou algo parecido com isso. E eu creio que Deus quer isso para a igreja dele, uma igreja próspera, curada, milagres. Mas talvez pela minha vida, o que Deus proporcionou para mim, e eu tenho ministrado isso na igreja. E quando eu li Paulo falando isso, eu falei, meu Deus, nunca tinha parado para pensar, e eu quero fazer das palavras dele a minha nessa noite, para começar essa mensagem. Eu espero que vocês me suportem. Amém, igreja? Mais um pouco. Falando sobre santidade. Eu gostaria que vocês me suportassem. Mais essa mensagem. Sim, por favor. Estou pedindo, por favor. Sejam pacientes comigo.
e com a palavra do Senhor que vai ser pregada nessa noite. Quantos têm essa paciência comigo? Porque, irmãos, o zelo que eu tenho por vocês não é um zelo humano, mas é uma carga dada por Deus através do Espírito Santo, de preparar uma igreja. Eu sei que não sou eu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Mas eu sei que Deus usa homens, os seus líderes, os seus pastores. E muitas vezes eu brincava com a igreja, dizendo que eu não gosto de vocês. Eu falava, eu não gosto de vocês, porque eu amo vocês. E esse amor não é meu. Confesso que não é meu. Por mais que eu me sinta alguém amoroso, mas que não consiga demonstrar, quem diga a minha esposa, me esforço para isso. Mas eu nunca fui hipócrita. Dizer que eu amo vocês. Porque eu amo a igreja do Senhor. Há um zelo no meu coração pela santidade do Senhor. E quando Paulo começou a dizer isso, eu falei, meu Deus, eu tenho falado isso para a igreja. O que eu tenho falado para eles e prometido é que vai vir um noivo buscar a igreja dele. Mas o noivo vai vir buscar uma igreja santa. O meu zelo, a minha insensatez, muitas vezes, a minha raiva contra o diabo, é que o diabo, como a serpente fez com Eva, está enganando o povo. E alguns membros entendem isso como alguém que é muito duro. Como um pastor ou uma igreja que quer gerar santinhos, que não releva nada, que não pondera, que não entende. Irmãos, pecado eu não entendo. Pecado eu combato. Pecado não foi feito para entender, foi feito para não pecar, para combater o pecado. Com muito amor no meu coração, eu quero que você se abra. Feche teus olhos, por favor, feche teus olhos. Não tem como você se encontrar com Jesus se você não for santo. Nós temos que pedir para Deus purificar o nosso coração, limpar a nossa mente. Você precisa fazer isso. Eu quero que você abra a sua boca e fale, Senhor, eu quero aprender hoje, eu quero ser santo. Eu quero pureza. Eu me abro para a tua palavra. Eu quero, Senhor. Vem limpar o nosso coração, Senhor. Meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Se você tiver coragem de falar isso pro Senhor. Cante isso, igreja. Vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Vem. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia. Se renda nessa noite ao que o Espírito Santo quer fazer neste lugar. Se renda, se renda.
nos rendemos, Espírito Santo, ao teu mover nessa noite, Pai. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Aleluia. O noivo Jesus, Ele é santo. Nós cantamos isso. Ele é santo. Os anjos em volta do trono dele dizem o quê? Santo, 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 santo é o Senhor. Como ter intimidade, como ter relacionamento com Deus Santo? Só você sendo santo. Não tem outra forma de você ter intimidade ou relacionamento com Deus Santo, se você não for santo. A preocupação de Jesus sempre foi essa, de ensinar aos discípulos o zelo que ele tinha pela obra do Senhor. Eu quero que você vá lá para Mateus agora, capítulo 21. As minhas mãos. Versículo 12 e o 13. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diz assim: Jesus entrou no templo. Jesus entrou aonde, irmãos? No templo. E expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Isso aqui já no fim do ministério de Jesus. Mas no começo, em João 2, você não precisa abrir, eu vou ler para você. No começo do ministério de Jesus, ele também tinha feito a mesma coisa. Em 3 anos, 2 vezes Jesus mostrou o zelo para purificar a casa do Senhor. Versículo 17, ele diz assim, segundo João 2, seus discípulos, perdão, deixa eu ler um pouquinho antes. Versículo 15, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram do que está escrito. Aonde estava escrito? Um salmo de Davi, Salmo 69, versículo 9. Exatamente que os discípulos lembraram. Versículo 17. Está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Um salmo de Davi, Salmo 69, versículo 9. Davi profeticamente já estava profetizando sobre o zelo da casa do Senhor, esse salmo de salvação. Jesus mostra que a igreja, ela precisa ser pura, a igreja precisa ser santa, ela precisa de purificação. Paulo está dizendo: olha, o zelo que eu tenho de vocês é um zelo vindo de Deus. E o que eu prometi para vocês é um noivo santo. Eu tenho que preparar a virgem santa, pura, para se encontrar com o noivo, senão não vai se encontrar com ele. Não é qualquer igreja que vai se encontrar com ele, mas é uma igreja santa, é uma igreja pura. Então a gente vê 2 vezes em 3 anos apenas de ministério, Jesus purificando o templo. A preocupação em trazer santidade para a casa do Senhor. A igreja, ela não pode ser ou ter coisas misturadas. Pureza ou coisa pura é aquilo que não tem mistura. É aquilo que não é alterado. Irmãos, tem muito evangelho alterado, infelizmente, sendo pregado por aí. Evangelho misturado com coisas boas, mas outras coisas sutis sendo infiltrado nesse evangelho. Mas o evangelho de Jesus é um só.
É o evangelho da porta estreita. É o evangelho do sacrifício. É o evangelho da santidade. Não tem como você querer se encontrar com o Senhor. Você está se enganando. Se você não busca e não preza pela santidade, pela pureza da sua vida, dificilmente você vai ver o Senhor. Dificilmente isso vai acontecer. Porque Jesus mostrou que a igreja, ela precisava de pureza, ela precisava ser santa. Ele pegou um chicote e tirou todas as pessoas. Isso fala também da igreja. A igreja não pode se corromper como o governo da igreja, é verdade. Mas nós aprendemos que a igreja, em 1 Coríntios 3, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz: vocês não entendem que vós sois o templo do Espírito Santo? Então, como o templo do Espírito Santo, não pode ter mistura nesse templo. Você não pode adorar a Deus e adorar outros deuses. Você não pode satisfazer os desejos e as vontades da tua carne e estar na casa do Senhor. Não pode ter essa mistura. Na igreja não é lugar de corrupção. Você não pode ser corrupto. A igreja não pode ser impura. Você não pode ser impuro. Nem de pensamentos. A igreja não pode ter duas caras. Você não pode ter vida dupla. Uma vida na igreja, outra vida no trabalho, ou em casa, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o namorado. Não pode. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não pode ter pecados escondidos. Pode. A igreja de Jesus não pode ser falsa. A igreja de Jesus não pode ser mentirosa. A igreja de Jesus não pode ser dissimulada. Ela tem que ser transparente, como nós pregamos há 2 domingos atrás. A igreja do Senhor Jesus não pode ser imoral. Não pode ser imoral. A vontade de Deus, desde o princípio, é que a igreja dele seja santa. Repete comigo, fala assim: a vontade de Deus é que a igreja dele fosse santa. Efésios 1,4 diz assim: eu vos escolhi antes da criação do mundo e determinei para que vocês fossem santos. Antes da fundação do mundo, eu vos chamei para a santidade, para ser irrepreensível. E aí eu estava sentado no louvor aqui, uma unção tremenda. O Senhor me fez voltar lá em Êxodo 28. Ele falou: a minha vontade sempre foi essa. Então volta comigo em Êxodo 28. Eu não ia abrir esse texto, mas é o Espírito Santo que manda e nós obedecemos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então vamos voltar lá para Êxodo 28. Efésios 1,4 diz isso. O apóstolo fala: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Êxodo capítulo 28. Versículo 29 eu vou ler, diz assim: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração. Quem era Arão? Sumo sacerdote. Qual era o direito que o sumo sacerdote tinha? De entrar no santo dos santos. O único que tinha essa autonomia, essa autoridade de ter intimidade, de entrar na presença íntima do Senhor. Mas olha só que interessante. Todos os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, ou seja, todo o povo de Deus, no peitoral de decisões. Ou seja, toda a decisão, todo o povo, ele queria que fosse santo. E todas as decisões fossem santas. O sumo sacerdote representava eu e você. Pastor, mas que é isso? É só você ler 1 Pedro 2,9. Quem que é sacerdote hoje? Quem que são os sacerdotes e as sacerdotisas hoje? Nós, você. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes. Então desde o princípio Deus falou: eu quero uma igreja, um povo santo. O sumo sacerdote vai entrar na minha presença, mas não é de qualquer jeito, ele tem que ser santo.
E vai entrar no peitoral escrito os nomes dos filhos de Israel, todo o meu povo. E com ele ali, né, o tumim, urim, que era usado para as decisões, todas as decisões tem que ser santas. Tem que ser pautado pela pureza, como memorial perante o Senhor. Ponha também o urim e o tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sobre que ele entrar na presença do Senhor. As decisões têm que ser vir de um coração puro, por isso que punha no coração. Essas pedras eram para dar decisão à vontade de Deus. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Aleluia. Mas vai lá para o 36 agora. Faça um diadema, uma mitra, para pôr na testa, de ouro puro, e grave nele como se grava um selo. O que vai escrever nele? O que vai escrever nele? Santidade ao Senhor, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul, esta sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às nossas coisas sagradas. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. As ofertas que vão ser aceitas pelo Senhor são ofertas de homens e mulheres santos, que têm as mãos limpas e o coração puro. Desde o princípio, Efésios 1:4, Paulo está dizendo, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, um povo santo, um povo puro. E o zelo que eu tenho por vocês é que, e a pregação de hoje, para que Satanás não engane vocês. Falando, não tem problema, pode continuar desse jeito, já foi no encontro. Não precisa abandonar o pecado não. Precisa sim, meu irmão. Deus quer um povo santo. Ele ama você, sempre amou você. O propósito dele é purificar você. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esta igreja precisa ser pura. Esse templo precisa ser santo. Agora eu pergunto, será que Jesus agora, olhando para você, entrando no seu templo, será que ele ia pegar o chicote e ia derrubar alguns pecados da sua vida? Será que Jesus com o chicote entrando no seu templo, ele ia mostrar para você alguns pecados ocultos, alguma sujeira, algumas intenções, alguns pensamentos, e você deixaria isso acontecer? Quanto você vai deixar nessa noite? Por 2 vezes Jesus entrou no templo, a coisa estava bagunçada, a coisa estava suja, a coisa estava impura. Mas ele pegou um chicote, e o chicote de Jesus dói. Mas é uma bênção, irmãos. Ele quer purificar a sua vida. Ele quer purificar a sua vida. Hoje ele quer começar o processo, eu sei que é um processo. Mas ele quer mostrar algumas coisas hoje que ele vai precisar tirar. Você vai precisar tirar. Jesus vai te mostrar e você vai ter que tirar. E se você deixar, ele vai derrubar essas coisas em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te convencer. Precisa disso. A vontade de Deus, repete comigo, a vontade de Deus é que eu seja santo. Se a purificação do templo, se a purificação da sua vida não estiver acontecendo, se você estiver impuro, eu te pergunto, será que Jesus permanece aí? Será que o Espírito Santo permanece num templo impuro? Levanta a mão quem acha que ele permanece num templo impuro. Então eu te pergunto, Jesus, o Espírito Santo habita aí? Estou te fazendo essa pergunta, em nome de Jesus, com muito amor. O Espírito Santo habita aí nesse templo? O Espírito Santo está habitando aí nesse templo? Ele não habita com a impureza, com o pecado. Por quê, pastor? Porque ele é santo. 1 Pedro 1, 15 a 16. Sede santo, porque eu sou santo. Você precisa ser santo.
Vira para o seu irmão e fala assim: a santidade não é uma opção, é um mandamento, é a vontade de Deus para a sua vida. Com muito amor fala assim: você entendeu? Não é opção. Igreja, olha para mim, não é uma opção. Não tem essa opção. Não, eu quero continuar sendo impuro. Se você pegar 1 João, fala: olha, se você nasceu de novo, o que permanece em você é o que? É a divina semente. E se você tem a divina semente, aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Não vive. Se tem prática, é porque quem habita não é o Espírito Santo. É só você ler lá, irmãos. Aquele texto é muito doído de se ler, mas é só você ler. Se você está na prática do pecado, o que está gerando em você é a semente do diabo, não é divina, não é de Deus. Porque o Espírito Santo é santo. O que ele vai gerar em você é santidade, é pureza. Você está entendendo? Jesus vai vir buscar a igreja santa e pura. A igreja 100% santa. Fala assim: 100%. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus de paz o santifique em tudo. O vosso corpo, alma e espírito sejam conservados, ou sejam preservados, uma outra versão, irrepreensíveis na vinda ou na volta do Senhor Jesus Cristo. Fala assim: 100% de santidade. Irmãos, é 100%. É no Espírito. No Espírito fala de você nascer de novo, de você não adorar outros deuses. Aí eu quero colocar o Deus Mamon, o dinheiro. Eu quero colocar a religiosidade. De repente as pessoas são mais religiosas. O Deus dela é religiosidade, não é o Deus verdadeiro. Na alma, como é que a gente pode ser santo na alma? São atitudes de caráter. E eu quero ler para você rapidinho. Eu leio para você, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 diz assim, versículo 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, soberba. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Língua mentirosa, aos mentirosos. Irmão, se você é mentiroso, o que permanece em você não é divina semente. Você está precisando que a brasa do altar purifique a sua língua, a sua boca hoje. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que são assassinos. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. A Bíblia diz que se você amaldiçoar, se você xingar um irmão, você é um assassino. Coração que traça planos perversos, pessoas traiçoeiras, pessoas que planejam contra outros, pés que apressam para fazer o mal, pessoas malignas, intenções malignas. Testemunha falsa que espalha mentiras, falso, hipócrita, dissimulado. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse último aqui o Senhor abomina. As outras ele detesta, essa última ele abomina. Quando você começa a fazer intriga entre irmãos, falando mal uns dos outros, falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal de líder, fazendo intriga entre irmãos. Você viu lá o fulano? Ah lá, fulano falou de você. Ah, fulano não dá atenção. Precisamos ser santos nas nossas atitudes de caráter. Será que Deus entrar aí na tua igreja, aí no teu templo, Ele pode começar a fazer a limpeza hoje? Pode, igreja? Jesus pode começar a purificar aí? No espírito e na alma também, as atitudes de caráter? E no corpo?
Como a gente pode ser santo do corpo? Vou ler para você, 1 Coríntios capítulo 6. Eu pus algumas coisas aqui no corpo, como você pode manter a santidade. Tem gente que come demais. O Deus dele é o ventre. Come demais, guloso. Gula. Vícios, cigarro, drogas, bebidas. Ou seja, por que não consegue? Porque está satisfazendo a carne. E se você lutar com todas as suas forças, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. Não tenho dúvida disso. Tem várias pessoas aqui que usavam droga, mas não usam mais, para a glória de Deus. Muitos que fumavam não fumam mais, para a glória de Deus. Mas precisa querer. Precisa tomar uma decisão. Aí o Espírito Santo entra com o milagre, porque é Ele que vai trazer essa purificação. Mas você precisa querer, é uma decisão sua. 1 Coríntios capítulo 6. E a outra área é se guardar da imoralidade sexual, meu irmão. Todo tipo de pecado sexualmente falando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Fala assim: o meu corpo, ele não é para a imoralidade sexual. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo foi criado para glorificar o nome do Senhor. Mas quantos corpos, quantos templos do Espírito Santo estão se prostituindo? Estão adulterando, fornicando. Versículo 16 a 20. 16 não, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo que os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Irmãos, nós precisamos dessa consciência. Fala assim: eu não sou mais dono da minha vida. Se é que você entregou sua vida para Jesus. Como Paulo diz em Filipenses 1:21, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, eu vivo para a glória dele. Aleluia. É para ele. No espírito, na alma e no corpo. O corpo não é para imoralidade. Me perdoa, a cara de pau de muitos fala assim: mas a carne é fraca, pastor. Só se você estiver alimentando ela de prostituição, de imoralidades. Se você se encher do Espírito, essa carne é controlada pelo Espírito, porque você foi criado para a glória dele. Então não vem, a carne é fraca. Glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Tem gente que para bater palma para o Senhor não bate, não levanta a mão e nem dá um pulo. Mas para ver coisas pornográficas ele vê. O teu corpo está sendo usado para quem? Os membros do seu corpo é para a glória de Deus e não para satisfação própria. Aqueles que querem ser meus discípulos, negue a si mesmo. Negue as vontades. Negue-se. Tome a cruz e siga Jesus. Tem que abrir mão das vontades da carne, irmão. Tem que abrir mão. Repete comigo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Quantos creem nessa palavra? Você acredita na Bíblia? Então como é que faz para a gente ver o Senhor? Como é que faz para a gente ir para o céu? Repete, irmão.
Então avisa o seu irmão, porque de repente o pastor não escuta, talvez ele escuta você. Não fica ninguém sem falar. Se não tiver ninguém do seu lado, você vira para trás e fala assim, ó, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Fala, irmão, não fica ninguém sem falar. Até aproveita que tem algumas pessoas que estão querendo dormir, você já acorda. Ele fala, acorda, irmão. Essa palavra é bênção. Não dorme não. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor, porque Ele é santo. Ele diz, eu sou santo, vocês têm que ser santos. Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele bate muito nisso. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. O que é rogar? É mais do que um pedido. É apelar, é fazer de tudo. Ele está rogando por vocês. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Como? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês não podem se conformar com este mundo, não. Não pode se misturar com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas é para os santos. Se for aplaudir, aplauda firme para o Senhor e não para mim, porque Ele merece as nossas palmas. Aleluia. Irmãos, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos melhorar. Eu sei que tem gente que fica com raiva quando repete muito, mas só mais essa não posso mentir. Mais algumas vezes. Fala assim, eu preciso melhorar. Eu preciso aperfeiçoar a minha santidade. Olha só, em 2 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz, amados, visto que temos estas promessas, qual promessa? Promessa de ir para o céu. Promessa de encontrar com o Senhor. Promessa que Ele vai vir buscar a sua igreja. Olha, visto que nós temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo. De tudo. De tudo o que contamina o homem. Ele está dizendo, amados, se temos uma promessa, se temos uma promessa da parte de Deus, que Ele vai vir buscar, Ele já preparou lugar, mas Ele é santo, nós precisamos purificarmos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e aperfeiçoando a santidade. Repete comigo, aperfeiçoando a santidade. Então é possível você aperfeiçoar, amém? Ninguém está pronto, nem eu. Quem dera eu pensar nisso. Aperfeiçoe, lute, batalhe, mate a carne, senão ela vai te matar. Como o jovem pode manter pura a sua conduta? É uma pergunta para o jovem no Salmo 119, versículo 9. Como podem o jovem guardar puro a sua conduta? Estou fazendo essa pergunta para os jovens. Se você não sabe, anota esse texto aí. Salmo 119, versículo 9. O próprio salmista pergunta, mas ele mesmo dá a resposta. Vivendo, alguns jovens sabem? Não, mas guarde isso para você, esse versículo, escreve, carrega ele no bolso, na carteira, escreve no seu quarto. Jovens, adolescentes, escreve isso. Como podem um jovem guardar puro a sua conduta? Fala assim, obedecendo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. É só os jovens, é isso? Não, irmãos, é que talvez a juventude, né? O salmista de repente sabia que no século 21 as coisas iam ser um pouquinho pior. Ia ser um pouquinho pior. Obedecendo, vivendo de acordo com a palavra. E o que eu achei interessante nesse versículo é como o jovem pode ser puro uma vez só, né? Não, manter-se. A palavra manter-se dá uma ideia de continuidade. Então não é hoje no culto, hoje eu vou sair daqui purinho, limpinho, aleluia. Amanhã você se lambuza de novo, amanhã você suja de novo. Homens casados, mulheres casadas, fazendo coisas erradas, pecando no corpo.
Eu quero concluir dizendo que a santidade ela é primordial para todo cristão. Eu queria que o ministério pudesse vir aqui na frente já, aquela última canção, antes da gente terminar. A santidade é primordial para todo cristão. É uma decisão sua nessa noite. Quantos quer realmente, não está brincando de ser cristão? Tem o desejo assim ardentemente de se encontrar com o Senhor na glória, quer ir para o céu? Não, de verdade, só aqueles que querem. Levanta a mão, fica a mão bem alta. Não, eu tenho prazer, pastor, eu quero ir para o céu, eu quero conviver com o Senhor, eu quero morar, eu não quero ir para o inferno, eu não quero. Quantos querem? Tem alguns que levantou a mão? Tem gente querendo ir para o inferno aí? Não, né? Acho que todos levantaram. Agora, qual é o caminho, irmão? Sem santidade ninguém vê o Senhor. Sem santidade não tem. Então, se você quer, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Aperfeiçoar a tua santidade. Ser santo. Ser puro. Tirar as impurezas. É uma ordem para mim e para você. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, pelas paixões da mocidade, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, no corpo, na alma e no espírito, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pastor, mas o que é ser santo? O que é ser santo? Repete comigo. Santidade é manter-se puro, incontaminável, separado deste mundo. Vocês entenderam? Isso é santidade. Ser santo, irmãos, não é não ter pecado. Talvez é um peso que muitos pensam, e o diabo talvez engana. O diabo engana muitas pessoas, fala: tá vendo, você não é santa. Você não é santo. Já sabe por quê? Porque você pecou de novo. O problema não é o pecado. O problema é você ficar nessa prática. O pecado, aquele que é arrependido, aquela pessoa que pecou, mas está arrependido e confessa, Deus perdoa, Deus tem prazer em perdoar você. O problema não é o pecado, o problema é você viver na prática do pecado. O problema é você ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos de igreja. Tem gente que tem 40 anos de igreja, irmãos, e vive naquela mesma prática do pecado, mas é só uma vez por mês. É 12 vezes no ano que ele cai naquele pecado. Quando você vai mudar, meu irmão? Espírito Santo, traga quebrantamento, arrependimento, reconhecimento. Espírito Santo, faz isso. Eu estou te pedindo, eu preciso da tua ajuda, Pai. Eu preciso, Espírito Santo. Não consigo trazer o convencimento, Pai. Eu olho para esses rostos, para essas pessoas aqui, a tua igreja. Pai, eu não consigo, mas tu pode, Espírito Santo. Traga um espírito de quebrantamento, de choro, de arrependimento. Poderoso, que as pessoas não vão se conter. E não para mudar só hoje, mas para mudar toda uma conduta de vida. Um aperfeiçoar da sua santidade. Um esforço. Porque tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Espírito Santo, convença o teu povo, convença todos que estão aqui do pecado, da justiça e do juízo. Santo, tu és santo. A tua santidade me constrange, Senhor. Nos constranja com a tua santidade, Senhor. Um Deus santo não compactua com impuros. Santo, ó Senhor. Espírito Santo, convença essas vidas do pecado, da justiça.
que vai haver o juízo. Santo, santo, santo. Constrange-nos com a tua santidade, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Hebreus 12, 14. Todo mundo conhece esse versículo, mas talvez a gente não se atenta para o começo dele. Todo mundo fala a segunda parte dele, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, que nós devemos ter paz com todos. Mas irmãos, há uma palavra aqui que saltou aos meus olhos: esforcem-se. O esforço não é do Espírito Santo, o esforço é teu. O Espírito Santo não vai se esforçar, ele já fez, ele está liberado para isso. Deus já liberou para te convencer. Mas o esforço de manter-se santo é seu, não é de Deus. Tem muita gente: Deus me ajuda. Não, ele, lógico que ele te ajuda, mas ele quer ver o teu esforço. Quer ver a tua decisão hoje saindo daqui e falar: eu vou mudar essa situação. Eu não vou mais ficar nessa situação de pecado. Doa o que doer, a quem tiver que doer. Mas eu não vou desagradar o meu Deus. Eu vou me esforçar para ser santo. Santo no corpo, dos vícios, do sexo imoral, da gula, na alma, do caráter, da mentira, do orgulho, da soberba, da corrupção. No espírito, só adorar a Deus, não adorar a religião, não adorar os meus filhos, não colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas ao Senhor. Deus está te chamando para viver em santidade com Ele. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Há um prêmio maior para nós. Não deixa o diabo te enganar, não. Por favor, eu estou pedindo, não deixe o diabo te enganar, igreja. Vai valer a pena pagar o preço. Vai valer a pena não, carne. O meu desejo é de fazer sexo, mas eu não vou fazer com a minha namorada e com o meu namorado. Eu vou satisfazer o desejo do coração de Deus. Como José, eu vou fugir dessa mulher. Eu não vou deixar mais que o meu corpo seja dominado pelos vícios. Eu vou me esforçar, Espírito Santo. Me ajuda, porque eu vou me esforçar. Eu não vou mentir mais, eu não vou falar mais, fazer intriga entre os irmãos, não vou ser mais fofoqueiro. Não vou ser mais frio, inconstante. Eu não vou ser. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A decisão de purificar-se e buscar a santidade, ela é pessoal, irmãos. O marido não busca para a esposa não busca para o marido, o pai não busca para os filhos. Ela é pessoal. Fala assim: a decisão é minha. Bate teu peito, fala assim: a decisão é minha. Se eu quiser ser santo, a decisão é minha. Olha o que diz 1 João 3,3. Todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo. Eu não vou purificar você. Eu não posso lavar você. É mediante a água da palavra que vai lavar você. É obediência. É escutar essa palavra hoje e pôr em prática. Porque Deus ama você. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele é puro. Eu e você, nós precisamos ser puros de pensamento. Há uma recompensa para os puros e santos. Há uma recompensa. Quero terminar, Salmo 24, acho que é o 4 e o 5, se eu não me engano. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Há uma pergunta: quem subirá à presença do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aí a outra pergunta é: quem vai permanecer? E talvez você pode até subir um dia na presença do Senhor, mas está impuro agora. Quem vai subir ou quem vai permanecer nesse santo lugar? Faz assim com a sua mão. Os que têm atitudes limpas. Fala atitudes limpas. Fala das mãos limpas. Coração. Coração puro. São esses que vão permanecer naquele lugar. São esses que vão entrar no Santo dos Santos. São esses que vão estar com o Senhor para todo sempre. São esses que Deus vai estar escutando as orações. São esses que Deus vai pelejar por eles.
Santidade, santidade. Fique de pé, igreja, fica de pé, igreja. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tem liberdade de agir no nosso meio, Espírito Santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Espírito Santo, convença agora. Convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, convença. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. O Espírito Santo vai falar com você. Jesus vai entrar aí agora. Jesus, Jesus, vai limpando. Pega o teu chicote santo, Jesus, e vai entrando nesses templos agora. Tem liberdade, Espírito Santo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Socorro, socorro, Deus, vem em meu favor. Me perdoa. Rabaralabaxeca, taralabaralaba. Rebaxeca, taralabaralabaxeca, taralabaralaba. Vem, 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 Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito, conversa-nos. Conversa-nos, Pai. Conversa-nos. Rabaralabaxeca, taralabaralabaxeca, taralabaralabaxeca, Aleluia. 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 Os limpos de mão. Irmãos, eu não quero chamar você para frente, não. E talvez nesse momento não é o momento de você vir porque eu estou falando. Talvez muitas pessoas vêm por obediência. Mas essa palavra mexeu muito comigo, irmãos. As 2 semanas eu estou remoendo, Deus dando textos novos. E o meu zelo que eu tenho por vocês, o meu amor que eu tenho por vocês, é que o que eu tenho prometido para vocês, quem vai vir buscar a igreja, o marido que vem, o noivo que vai vir, ele é santo. Há um zelo, há um peso, há uma carga. Quando eu olho para as pessoas abrindo mão de viver com Deus para viver no pecado, eu digo, não faça isso. É uma má escolha. Eu estou dizendo, me suporte mais essa e mais as outras que Deus mandar, porque eu estou me esforçando. Eu sei que eu ainda não estou preparado, mas eu estou me esforçando. Eu estou num processo de purificação e a Bíblia diz, esforcem-se. Você que entendeu essa palavra, e você sabe que precisa hoje tomar uma atitude diferente, deixar Jesus entrar com o chicote na sua vida e falar, filho, tira isso. Tira o orgulho, tira a soberba, tira a religiosidade. Tira esse pecado de fornicação, tira esse pecado de adultério, tira esse pecado virtual. Tira, vai tirando. Porque esse templo, esse corpo foi feito para a minha glória. Esse templo foi feito para glorificar o meu nome. Esse corpo não foi feito para imoralidade sexual. Esse templo não foi feito para satisfazer os desejos da sua carne. Mas esse templo eu te criei para a glória do meu nome. Assim como o alimento é para o estômago para o alimento, assim o teu corpo é para o Senhor, como o Senhor é para o seu corpo. Se você entendeu e quer dar um passo de fé, eu não sei o que você vai fazer. Você vai ajoelhar, se você levantar suas mãos, mas eu sei que o Espírito Santo vai te ver onde você estiver. Se você tiver que chorar, você chore. Se você tiver que gritar, você grite. Mas eu quero orar por você, eu quero declarar que a santidade de Deus vai vir sobre você. Que o espírito de quebrantamento, que o espírito de arrependimento vai vir sobre você. E as lágrimas você não vai segurar. Oh Espírito Santo, vem com tua glória, Deus, com o teu poder. Convença-nos das nossas impurezas, de pensamentos, de atitudes, no corpo, na alma e no espírito. Purifiquemo-nos nessa noite, Deus, através da água da tua palavra.
porque queremos subir na tua presença. Queremos permanecer na tua presença, Espírito Santo. Sim, sim, Espírito Santo. Perdão, perdão, perdão. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Você que acabou de orar, vai cantando isso. Santo, Deus poderoso. Vamos cantar a santidade de Deus. Deus poderoso. Oh, você que acabou com arrependimento, com a sua confissão, comece a cantar a santidade. Deus poderoso, Ele está neste lugar. Deus poderoso. Deus está neste lugar. Santo, Santo. Oh, santo, Deus santo, poderoso. oh, cante isso, mais forte. Santo. Oh, mais forte. Cante a santidade do Senhor. Ele é santo. Ele é santo. O único santo. O único que é todo poderoso. Oh, Deus Santo está nesse lugar. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Aleluia. Levante suas mãos, levante suas mãos. Santo. Não faça assim não, como quer receber não. Agora sim, ó, assim é santidade. Assim é declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso. Santo, santo, santo. Santo. Só Tu és santo, santo. Santo. Só Tu és santo, santo. Santo. Só Tu és santo. 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 Santo, santo. Nós exaltamos a Tua santidade, Senhor. Aleluia. 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 Que o mesmo Deus de paz o santifique. É a minha vontade, é o meu zelo para você. E a minha oração, que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, no vosso corpo, alma e espírito, para que quando Ele voltar, te encontre de maneira santa, pura, irrepreensível, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja santa e pura, a noiva cheirosa, a noiva que exala o bom perfume de Cristo, a noiva pura, imaculada, a noiva que foi lavada no sangue de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E não se esqueça, tem que estar na tua testa: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vai com Deus.
Vire para o seu irmão, olha no olho dele. Pelo menos, não fique ninguém sozinho. Procure alguém, fala assim, olha. Não fica ninguém sozinho. Já terminou o culto, você só vai dar essa mensagem para ele. Fala assim, olha aqui meu irmão, olha aqui minha irmã. Não deixe o diabo te enganar. Sede santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Vai com Deus. Seja santos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.